um debate. Hoje é dia de votação de requerimentos na CPI, que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Um dos assuntos que devem entrar na pauta é um pedido da base governista que quer uma reunião com especialistas para que seja apresentado um diagnóstico da situação agrária brasileira. Outro requerimento previsto para ser votado hoje foi sugerido pelo presidente da CPI, o deputado de oposição Ricardo Salles. Ele sugere que a Corregedoria Geral da União assessore os parlamentares nesse debate sobre o MST. Além das votações, 2 ex-integrantes do movimento também foram convidados para comparecer à comissão hoje. A ideia é que eles prestem esclarecimentos sobre ações do MST. Vamos lá, vamos ao debate então. Janaína Pascoal, Roberto Tardelli. Janaína, boa tarde, bem-vinda. Vou começar com você, que acabou de chegar. Você acredita que o papel da CPI do MST ajuda a investigar crimes ou tem finalidade política? Veja, tudo que acontece numa casa legislativa, que é também uma casa política, tem natureza também política. Agora, a natureza política não exclui por si, né, o âmbito jurídico e a eventual avaliação, investigação e até encaminhamento para punição de crimes. No caso, né, há crimes a serem apurados, a serem investigados, em especial porque houve, agora nesse mês de abril, convocações abertas, inclusive durante a própria viagem feita pelo presidente Lula à China, para que fossem cometidas e foram. Então, não foram convocações que se limitaram, né, a debates, a falas, a gritos de ordem. Não, foram convocações que foram atendidas, né? As invasões ocorreram em vários estados da federação. Então, a CPI, ela tem um objeto. Agora, tem leituras políticas de um lado e de outro, pode haver algum interesse político em um ou outro participante. Esses interesses, essas leituras, essas finalidades não afastam o objeto de investigação. E os 2 requerimentos feitos são interessantes, né, para esta finalidade. Quando o presidente solicita esse acompanhamento, até achei interessante, porque, em certa medida, é um órgão que está submetido ao governo federal. Então, não sei bem qual que é o objetivo do presidente aqui. Mas na Assembleia Legislativa, né, de que eu tive a honra de fazer parte por 4 anos, nós tínhamos a assessoria da Procuradoria da Casa, né, que tem um conhecimento jurídico incontestável. Então, me parece coerente essa solicitação. A oitiva de especialistas, ela também tem cabimento. Eu fiz parte aqui na Assembleia da CPI das fake news, a CPI das fake news de São Paulo. E nós começamos ouvindo especialistas sobre o tema, né, para que eles falassem qual a definição de fake news, como é que está o debate em outros países. Então, é muito comum que as CPIs comecem ouvindo, né, experts, vamos dizer assim, né, pessoas conhecedoras daquela temática. Vejo como bons requerimentos. Muito bem. Tardelli, você acredita que o papel da CPI do MST ajuda a investigar crimes ou tem mais aí uma finalidade política? Eu entendo, assim, que o objetivo não é de investigar crimes pontuais, porque se tivesse que investigar crimes pontuais, nós teríamos que investigar as dezenas de assassinatos ocorridos no campo, em que líderes dos movimentos sem terras foram mortos, e a gente sabe por quem. A gente teria se fosse para verificar crime, qual é a grilagem de terras indígenas que foram feitas, que se cometeu, quanto de terras indígenas se tomou, quanto de terras indígenas se invadiu, quanto de terras indígenas se queimou. A preocupação não é essa, a preocupação é saber quem ou quais propriedades rurais foram ou deverão, ou seriam, ou serão invadidas e não ocupadas pelo MST. Eu fico aqui me perguntando se nós tivéssemos algo parecido na Câmara, no Legislativo do Império, no Poder Legislativo do Império, nós teríamos uma estranha situação, porque nós talvez tivéssemos lá então o CPI dos quilombolas, o CPI dos quilombos, porque eles eram uma afronta ao regime escravagista, que era o regime oficial da época. A questão fundiária no Brasil é uma questão vergonhosa. Nós temos
3% das propriedades do Brasil corresponde... A área ocupada ao Brasil, 56%, está na mão de 2% da população. Se nós considerarmos que praticamente 20% do território brasileiro é de terra devoluta, ou seja, de terra pública, que não vai pertencer ao particular, nós temos uma porcentagem de terras que é inédita no mundo, na mão de muito pouca gente, que é a realidade fundiária desde então. Seria maravilhoso que a CPI da terra, e não que não fizesse uma CPI do MST, mas a CPI da terra. A terra é uma só, nós não temos como criar, a gente não fabrica terra, não produzimos terra. A terra é essa, em que a gente pisa, que a gente vive, que a gente colhe e que a gente morre. Né? A parte que nos cabe desse latifúndio, como dizia o João Cabral de Melo Neto, qual é? Então, nós precisamos ter muito claro isto. O que a CPI pretende não é estabelecer um diagnóstico sobre a propriedade rural brasileira que é absolutamente conhecido. Basta pegar o IBGE, já tem dados sobre isso, o INCRA, todo mundo tem dados, qualquer universidade pública tem dados sobre isso. O que está se cogitando é a efetiva criminalização. Olha, eles estão invadindo. Estão invadindo. Vão ocupar. Olha, os negros fugiam para os quilombos. Porque ou era isso, ou era suportar a escravidão. Ou é isso, ou é suportar a fome. Se nós temos uma realidade fundiária que tem tanta gente sem terra, é porque alguma coisa nela se quebrou. Olha, alguma coisa está errada nessa distribuição de terra. O que está errado? Não é isso que a CPI está discutindo. O que a CPI está discutindo, e eu peço a reflexão da minha querida Janaína, que é uma pessoa que eu já percebi, o nível de humanismo dela é muito alto, né? Não é uma forma de nós democratizarmos o uso da terra, mas é a forma da gente matar o único movimento reivindicatório destas pessoas. Só para terminar, me dá um minutinho. Quando veio a Lei Áurea, ela derrubou a expectativa dos então deputados indenizistas. Você sabe da existência deles. Sim. Eles achavam, eles eram a favor da abolição da escravidão, desde que fossem indenizados, porque afinal de contas podiam ter escravos, porque era o padrão legal da época. É mais ou menos o que se quer hoje. Olha, vamos fazer a reforma agrária desde que haja justo a indenização da terra que é minha. Mas a sua por quê? A sua de onde? A sua de onde que veio? Por que você obteve essa terra? Por que ninguém mais pode ter essa terra? Olha, o que vocês querem comprar? Vocês querem vender o território nacional para o próprio território nacional? O que é isso? Certo? Isso é uma insanidade do ponto de vista político, humanitário. Foi tão grande a repercussão dos indenizistas que nós tivemos no nosso primeiro ministro da Economia, que foi Rui Barbosa. Aliás, acabou queimando a documentação. Por quê? Porque ele ficou com medo de ter que pagar a indenização, porque os deputados eram muito fortes na época. E que até hoje tem a sua história contada de forma controversa. Controversa. Até hoje o negro brasileiro não sabe a sua origem, porque o negro brasileiro que entrou licitamente no Brasil, porque aqueles que entraram por contrabando jamais vão ser contemplados. Mas havia uma população negra na época que havia uma indenização que era superior aquilo que o Tesouro tinha em caixa. Não vamos pagar dinheiro. O que a gente tem que imaginar é o seguinte: esta CPI, ela tem 200 anos de existência. Ela mudou só o personagem. Antes era saber cadê o negro que estava aqui. Agora é saber quem é que essa gentalha vai invadir. Porque o Movimento Sem Terra é um movimento que eu conheço, eu já fui a assentamentos do Movimento Sem Terra, é uma experiência, Janaína, que se você conhecer, você vai ficar maravilhada. Eu conheço. Né? Olha, é uma coisa organizada, é uma coisa bem feita, é uma coisa assim. Não é um mundo de caos, né? Muito pelo contrário. O MST produz alimentos orgânicos como ninguém produz no mundo, no planeta Terra. Então nós precisamos estabelecer, vamos fazer uma CPI da terra? Vamos agora. Não é o que se pretende. Sim. Não é o que se pretende. E eu tenho muito medo dessa CPI. Muito medo do mau resultado dela. Eu tenho.